Salve aí, corredores! Está começando o vídeo que você está esperando, velho, que eu também estou esperando o ano inteiro. Boa, tá começando mais um programa Fôlego, mas não é só mais um programa Fôlego. Este vídeo é um vídeo muito especial, esse é o projeto do ano. No vídeo de hoje você vai ver eu correr uma maratona no Ártico. Mas tudo começa aqui. Essa aqui é a capital da Dinamarca, Copenhague. Por que eu tô aqui? Porque a Groenlândia faz parte da Dinamarca. Para você chegar na Groenlândia, ou você sai da Islândia, ou você sai daqui, da Dinamarca. Então amanhã cedinho eu vou pegar um voo direto aqui de Copenhague, diretamente para Kangerlussuaq, que é o nosso destino na Groenlândia. Parte noroeste da Groenlândia, a maior ilha do mundo, a Ilha Gelada. E lá, a 20 quilômetros de onde a gente vai ficar, começa a calota polar. Então você vai me ver correr uma maratona na calota polar. Mas antes de mais nada, roda a vinheta e vamos nessa, velho. Esse programa de hoje, eu esperei o ano inteiro por ele. Tá valendo. Só tenho algumas horas aqui em Copenhague. Você sabe, eu não gosto de perder hora em cidade que eu não conheço. Não conheço. Essa daqui atrás de mim é a Torre Redonda. É uma obra do rei Christian IV. E ela foi feita para se tornar um observatório astronômico. Você vê isso lá no século XVII. Eles já olhavam para as estrelas. Ela ficou famosa porque lá dentro, ao invés de escadas para você chegar lá no topo, tem uma rampa contínua. É lógico que eu vou lá entrar. Então, você vai ver, vou te mostrar a Torre Redonda do rei Christian. Bora! Não é o passeio mais indicado para quem vai correr uma maratona daqui a 3 dias. Muito bem, que visual bonito que a gente tem aqui de cima da Torre Redonda. Boa, essa é a cidade de Copenhague. Copenhague é a capital da Dinamarca. Mas ela é uma cidade que está aqui num lugar muito estratégico, porque a gente está exatamente no Estreito de Øresund. O Estreito de Øresund conecta, né? Não conecta porque é um estreito, então tem um mar no meio, mas é muito próximo à cidade de Malmö, na Suécia. Copenhague é cidade capital da Dinamarca, mas já foi uma cidade sueca e já foi uma cidade norueguesa também. A Escandinávia, durante muitos anos, principalmente durante a Idade Média, foi uma coisa só, cara. Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, era tudo uma coisa só. A dissolução dessa união transformou a Dinamarca num país independente, e aí desde então Copenhague é sua capital. Cara, é muito louco isso, porque você tá muito perto da Alemanha. Se você pegar o norte da Alemanha, é muito próximo aqui da Dinamarca. É muito doido isso. Então você pensa assim, pô, eles vão ser basicamente alemães, né? Tem uma conexão com os alemães e não tem nada a ver. Nada a ver. Pensa num lugar totalmente diferente dos alemães, tanto o biotipo das pessoas quanto os costumes, a maneira de andar, de falar, de se comportar, o que eles comem é totalmente diferente, é escandinavo puro. Isso diz muito sobre o período histórico, quando a Dinamarca fez parte dessa união escandinava, né? Então aqui a gente come arenque, salmão, não tem nada a ver com a Alemanha, não tem chucrute não, velho. E seguindo aquele padrão que você já viu quando eu fiz o vídeo da Maratona de Estocolmo, todas as cidades da Escandinávia, todos os países da Escandinávia tem uma característica em comum: o povo é absolutamente lindo. Aqui todo mundo é lindo, todo mundo. Vamos? Boa! Cara, tô no centro de Copenhague. E esse complexo pietonal que você tá vendo aqui, essa rua para pedestres, é chamada de Strøget. Aqui a vida acontece em Copenhague. São lojas, bares, restaurantes, pubs. E, velho, todo mundo vem pra cá, não importa o clima, velho. Porque, veja, hoje tá um dia frio, tá meio que chovendo. Não tá um dia bonito, mas tá lotado de gente, cara. Lotado de gente. Corre a boca pequena, que aqui não é um lugar pra você se aventurar. Se você quiser comer coisas diferentes, tem muito pega turista. Mas você tem que passar por aqui uma vez em Copenhague, afinal de contas. É a mesma coisa que você ir para Paris e não andar na Champs-Élysées. Você ir para Roma e não andar na Via del Corso. Você tem que fazer esse tipo de coisa. Então vim aqui, dei meu check, é bonito, é legal, tem vida, isso é muito bom, porque depois de alguns dias em Zurique sem vida, aqui tem muita vida, apesar do clima. Strøget.
é o nome. Legal demais. Hora do almoço. É meu único almoço aqui em Copenhague. Cara, tô comendo um negócio que chama smørrebrød. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas é assim que escreve, ó, se liga. Smørrebrød. São fatias de pão preto, não são torradas, mas são fatias de pão preto, um pão mais consistente. A impressão que dá é que é um tipo de pão, quase um bolo, sabe? Ele tem um adocicado no final. E aí eles fazem os toppings, né, os recheios, como se fossem os tapas espanhóis, mas, cara, tudo muito escandinavo. Colocam maionese, arenque, salmão. Meu favorito hoje foi esse aqui, ó, que é de arenque. Arenque é um peixe de água fria. Cara, que coisa boa, velho. Que coisa boa. Para tudo. Saúde. Os dinamarqueses e principalmente os habitantes aqui de Copenhague são muito orgulhosos de seus pães e doces. Os pastries, croissant, brioche, cinnamon roll, muffin, todas essas paradas, os caras são muito, mas muito conhecidos por isso. Então é óbvio que eu vou ter que comer. Não é uma parada que me pega muito, sabe? Eu não sou muito fã desses doces que envolvem massa de pão, né? Mas, uma vez em Roma, você já sabe, né? O que acontece? Eu fui agora entrar numa loja, fui comprar um desses doces, falei para ela, eu quero o mais tradicional. Ela falou assim, ó, esse aqui é o mais tradicional que tem. E ele só é feito às quartas-feiras, hoje é quarta-feira, e ele é disputado à tapa. Você deu sorte porque você chegou na hora que estava saindo do forno. Estou falando desse rolo aqui, ó, que além de ter canela e creme pâtissier, tem também marzipan, que é um negócio que eu adoro, velho. Minha mãe adora. Então vamos ver, né, qual que é. Já te falo qual vai ser. Nu? Puta que pariu. Cara, que coisa boa. Os caras são bons mesmo. Jesus. Ó, bom demais. 4 horas da manhã. Bom, dormi bem. Fui dormir mais cedo ontem, que eu sabia que a gente ia acordar cedo hoje. Partiu, vou pegar o metrô, vou para o aeroporto. Meu voo sai às 7 da manhã. Só que demora pra chegar lá, demora uns 40 minutos. Chegou a hora, velho. Eu vou falar pra você, acho que é uma das coisas que eu tô mais ansioso pra fazer na vida, porque eu te contei, né? Eu sonho em fazer essa prova faz uns 10 anos. Pisar no Ártico, ver de perto a calota polar, entender um pouco mais sobre esse lugar que é distante de absolutamente tudo. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, assim. Eu tô muito ansioso há muitos meses já. E é bom quando a gente fica nessa expectativa e chega a hora. E a hora chegou. Então, vamos embarcar nesse voo e eu falo com vocês de novo lá da Groenlândia. Bora? Congelada aqui a pista, asfalto congelado. Chegamos, cara, tô pisando pela primeira vez na Groenlândia. Essa é a cidade de Kangerlussuaq e eu vou falar muito sobre ela ainda hoje. Cara, a gente não veio no avião vermelhinho da Air Greenland porque ele pifou, o voo atrasou 3 horas e meia e aí foi substituído por uma aeronave de uma companhia parceira. Cara, tá frio, mas tá menos frio do que eu imaginei. Tá menos 5. Tudo bem. O problema é que quando a gente for correr, a gente não vai correr aqui, a gente vai correr na calota polar. Então a previsão é que esteja mais frio do que isso. Mas
Achei que ia chegar aqui com menos 20. Já estamos no lucro. Muito, chegamos, cara. Bom, esse aqui é o Old Camp. Isso é um alojamento de casas de madeira em que cada quarto tem um beliche dentro, não tem banheiro, é um banheiro compartilhado. A gente tem também uma cozinha compartilhada, você pode fazer a sua comida. Tem café da manhã incluído aqui, que é tipo um pão com queijo. Por exemplo, você vai ver, vou te mostrar. A gente está mais ou menos a 3 quilômetros do aeroporto aqui de Kangerlussuaq. Mas é aqui que eu vou passar os próximos 5 dias. E esse lugar onde a gente está, aqui na Groenlândia, é o único lugar que você pode chegar até a calota polar de carro. Então a gente vai pegar um transporte de carro, um ônibus, para chegar até a calota polar, e lá que a gente vai correr. Acabei de chegar, tá a menos 5 graus. Aí tá, a galera anda de camiseta, velho, aqui assim. Porque eu acho que o normal para eles é menos 20, uma doideira. Vai sair uma caminhada daqui a pouco, eu vou participar dessa caminhada e pra dar uma reconhecida no território. E é isso, já te conto tudo. Boa, explorando aqui a nossa localidade. O mais louco que você consegue ver ali atrás, ó, o sol, ele tá basicamente quase na linha do horizonte. E são 2h15 da tarde. Então o que acontece aqui? A gente tá tão no polo que o sol ele não passa por cima aqui. Não tem nenhum momento em que o sol tá 90 graus em cima de você. Ele passa nas laterais, né? A gente estava conversando aqui com o guia que tá na frente, guiando essa caminhada aqui. E ele falou que no inverno, essa hora, 1h30, 2 horas da tarde, já é noite por aqui. A gente está um pouquinho acima da linha do Círculo Polar Ártico. E essa região aqui é uma região de ursos polares. Ele falou que numa situação normal, os ursos polares não chegam até aqui por conta dessa pequena população. Kangerlussuaq tem 546 habitantes. Então, por conta da população, eles são espantados pelas luzes e pela vida urbana intensa desses 540 habitantes, e eles não vêm até aqui. E ele estava falando também que os ursos polares, eles ficam em regiões que eles conseguem caçar foca. E a foca está sempre perto do mar. Agora, vou te falar um negócio, ele também me disse que dá para comer foca aqui. Já botei como meta. Muito bem, enquanto eu volto aqui pro meu acampamento, tomando uma Tuborg, cervejinha local, vou te contar essa história, cara. O que aconteceu? Em 1941, quando tá rolando a Segunda Guerra Mundial, existe uma falha de conexão entre a Dinamarca e a Groenlândia. A Dinamarca é invadida pelos nazistas, né? E a Groenlândia fica isolada. A população da Groenlândia perde o contato com a Dinamarca. E os Estados Unidos aproveitam esse momento para estabelecer uma espécie de controle aqui na Groenlândia. Afinal de contas, é uma posição muito estratégica, se você for pensar geopoliticamente falando. A gente está aqui bem conectado, bem perto dos Estados Unidos, e é exatamente um ponto que ficava no meio do caminho entre os Estados Unidos e a Europa. Então os Estados Unidos constroem aqui uma base militar em 1941. Essa base militar funcionou durante a guerra como ponto de apoio dos aviões que saíam dos Estados Unidos e iam para a Europa. E depois, durante a Guerra Fria, ela permaneceu aqui como um lugar estratégico de controle. O que aconteceu foi que em 1992, com o fim da Guerra Fria, né, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos devolveram essa base militar para a Groenlândia, para a Dinamarca, né? Groenlândia é parte da Dinamarca. E aí a base militar se transformou nesse aeroporto que você está vendo aqui. O camp que a gente está ficando, onde eu estou hospedado, era um lugar onde os militares americanos que trabalhavam nessa base moravam. Inclusive tem um ônibus escolar daqueles americanos amarelos ali, que é dessa época, da época que as crianças, filhas dos militares, iam para a escola, então o motorista levava no ônibus amarelo, ônibus escolar americano. Muito louco, né? Agora vou dar uma descansadinha, daqui a pouco vai ter um jantar. E amanhã é dia de conhecer a calota polar e também de testar os crampons. Você vai comigo na próxima cena.
Estamos a 1h30 dentro do ônibus. E tem mais 40 minutos ainda até lá. Tô conhecendo as pessoas que estão aqui, toda essa galera veio participar da prova, são 180 pessoas. Cara, tem gente do mundo inteiro e as pessoas mais interessantes que você pode imaginar, cara. Então, tem uma menina de 20 anos que fez o Ironman em 9 horas, já tem 10 maratonas. Fiquei amigo de uma galera francesa que estão produzindo um documentário. Fiquei amigo de uma galera da Holanda, 2 meninos que têm um canal no YouTube, os caras já fizeram o Kilimanjaro, já fizeram o Everest. Cara, é só gente doida, só gente aventureira, sabe? Um casal irlandês que já fez circuito W lá na Patagônia, que já correu no Brasil, já correu 50 maratonas. Então, assim, só tem gente que curte demais, assim, esse tipo de aventura, entendeu? Acho que por conta de ser muito exclusiva, de ser caro vir pra cá também, então as pessoas que vêm são pessoas que realmente vivem o esporte, vivem esse tipo de desafio, saca? Muito legal, cara, muito legal mesmo, que experiência. Conhecer essa galera é uma puta experiência, muito legal. Eu me sinto, tipo, no meio dos meus, entendeu? Muito bem, cara, eu tô no meu primeiro contato com a calota polar. Primeiro contato também usando os crampons em cima do gelo. E cara, que experiência, que coisa mais doida, cara. Que coisa mais doida. Muito bem, a gente vendo a transformação do terreno desde lá de baixo até aqui, a coisa ficando mais branca, e de repente a terra é tomada por uma camada espessa de gelo, e esse é o começo da calota polar. Daqui até o Polo Norte é uma peça única de gelo, a maior reserva de gelo do planeta. É espetacular o visual. O frio aqui é muito mais forte do que lá embaixo estava -3, aqui deve estar fácil -10. As mãos já começam a sentir também formigamento de rosto também. Mas é um dia importantíssimo pra gente experimentar todo o equipamento. Então, tô com a roupa que eu vou usar, menos a calça. Eu tô com uma calça por baixo dessa calça jeans aqui. E principalmente testar os crampons. E você percebe claramente que a aderência do crampon é muito maior do que eu imaginei que fosse ser. Ele me dá muita aderência assim no chão. E eu achei que talvez ele fosse me incomodar um pouco, mas ele não incomoda. A sensação assim do contato do meu pé com o gelo tá ok, assim. Eu acho que eu vou conseguir correr numa boa, tranquilamente. Cara, é gelo, olha, é gelo mesmo. É muito doido, cara. É muito doido, nós vamos correr em cima do gelo. E dá, isso que é o mais legal. Que doideira, cara. Que doideira, que lugar espetacular. Veja aí do alto. Eu não estou me sentindo tão seguro com o frio, e hoje não tá tão frio quanto vai estar amanhã, mas aqui com certeza tá -10, -12, com certeza agora. E isso me deixa um pouco temeroso, porque
o vento faz total diferença na sensação térmica. Então eu tô assim, com muito frio e eu tô usando a roupa que eu vou correr amanhã. Então se mantém em movimento o tempo inteiro, não tirar a luva de jeito nenhum e fazer o meu melhor, né, para me manter quente e aquecido o máximo de tempo possível. Estamos aproximando da calota. Aqui eu já vejo a parte dela e agora a gente tá muito frio, velho. E a gente não entrou lá ainda. Quando entra lá, aí a temperatura despenca. Quilômetro 3, chegamos. Agora que a brincadeira começa, cara. Vamos. De ontem para hoje, choveu de madrugada, gelo, e ficou muito mais escorregadio. Ontem eu tava com muita segurança no crampão, hoje tá bem pior, porque tá liso. Thanks. Be careful from here to the ropes, it's very slippery. Alright. O cara falou, tá muito escorregadio. Cara, que lugar, que doideira que é isso. Que doideira que é isso, velho. É muito mais frio aqui do que tá lá embaixo. A sensação térmica deve cair uns 10 graus. Porque bate o vento, e o vento passa nessa geleira gigantesca, explode na tua cara, né? Com essa temperatura horrível. Sem a luva, tirei a luva pra fazer imagem com o drone. Cara, 10 minutinhos, sua mão já foi, sabe? Agora até ela voltar ao normal demora mais uma meia hora. Vamos nessa. Tá mais difícil hoje do que tava ontem, mas tá lindo igual. Valendo.
sensorial da prova, tem que prestar muita atenção, porque tá muito escorregadinho. Então eu prometo que daqui a pouco, na hora que a gente tiver um lugar mais estável, eu vou começar a contar as histórias aqui pra você. Mas por enquanto, muito técnico. A prova te desgasta muito quando ela é técnica assim, porque o mental, você fica o tempo inteiro olhando pro chão, o tempo inteiro olhando pra ver se não tem um buraco, então se vai aguentar, se não vai escorregar. É muito difícil assim, mas tá lindo de morrer. Um pouco de dor no pescoço aqui, de ficar olhando pra baixo, mas já vai passar. Boa, 2 horas de prova, basicamente saindo agora da calota, e passei no primeiro posto de hidratação. Eu tomei um Advil, na verdade eu tomei um paracetamol. Eu não trouxe nada de remédio, porque não cheguei a precisar, mas um dos tomos que eu tomei, eu caí em cima da lombar e doeu, tá doendo ainda. Aí o cara me deu um paracetamol, eu tomei, vambora. É duro dizer adeus pra ela, nossa calota polar. Mas cara, eu tô tão animado pro que vem aqui pela frente, que eu vou te falar, essa estrada daqui até a chegada é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É uma das estradas mais lindas que eu já vi na vida. Ela é a única estrada daqui, liga a calota polar até Kangerlussuaq e tem cerca de 55 km e é a maior estrada, a mais longa estrada da Groenlândia. Vamos falar da Groenlândia. Cara, aqui na Groenlândia tem 56 mil pessoas só. É praticamente o tamanho de uma cidadezinha do interior. Tem muito pouca gente. Por quê? Por causa do clima. O clima ártico e semiártico que rola na Groenlândia inteira torna a vida aqui uma vida muito difícil. O que acontece? A Groenlândia é a maior ilha do mundo, então nas suas orlas, né, na parte onde o território encontra o mar, você tem vegetação, mas é uma vegetação muito baixa, que é isso que você está vendo aqui, ó, que é a tundra. Você estudou isso na escola, você não pode não lembrar, mas você estudou sobre a tundra, essa vegetação rasteira que não cresce e fica assim sempre, o ano inteiro. Isso rola só aqui na costa. Pra dentro, é ali onde começa a calota polar. A Groenlândia inteira tem uma casca de gelo em cima. Se você for pensar que a Groenlândia ela é uma ilha, então a gente tem um território, ela é 90% coberta por essa capa de gelo, até que chega um momento que acaba a ilha e a capa de gelo continua em direção ao Polo Norte, e esse é a calota polar que a gente acabou de conhecer. Então viver aqui é muito difícil, cara. São só 57 mil pessoas, a maioria delas está no sul da Groenlândia, na cidade de Nuuk, que é a capital. Sim, a Groenlândia tem uma capital, apesar de ser parte do reino da Dinamarca, ela é uma comunidade autônoma desde o ano do século passado. Então ela tem governo próprio e em caso de defesa militar ou em caso de ataque de um outro país ou de ataque à sua soberania, a Dinamarca é responsável pela defesa da Groenlândia. Aqui a gente tinha só um aeroporto na Groenlândia inteira, que é esse aeroporto que tem aqui. Mas desde o ano passado existe um aeroporto em Nuuk também, que é a capital. Então essa cidade, ela está prestes a basicamente se desativar, porque ela era o único hub de avião e agora não vai ser mais. Então não tem por que ninguém vir pra cá. Porque gelo você vê na Groenlândia inteira, então não tem por que vir pra cá. As pessoas vinham pra cá porque esse era o hub de aeroporto só, e isso acabou ano passado.
praticamente 99% da população da Groenlândia é Inuit. O que é o Inuit? Vou te explicar. Existe povoação aqui na Groenlândia há 5.000 anos, cara. Os caras acham, né, os historiadores, eles acham que essa população chegou aqui vinda da Sibéria. Da Sibéria eles atravessaram pelo Estreito de Bering para o Canadá. Do Canadá, na época glacial, na época do gelo mais consistente, eles atravessaram aqui para a Groenlândia. E são várias etnias que fizeram essa travessia. Os Sakais são um deles e os Thule são outro povo que é um dos povos originários aqui da Groenlândia. Você achando que Thule era só marca de mochila, mas não, Thule é o nome de um dos povos originários aqui da Groenlândia. Todos esses povos, eles deram origem, se mesclaram, né? E deram origem a um povo, que é o povo Inuit, que a gente carinhosamente chama de Esquimó. Só que esse termo não se usa, cara, tá errado. Então eles são os Inuit. E para eles, Groenlândia se fala de uma outra maneira, porque eles têm o seu vocabulário, a sua língua própria, e eles não falam dinamarquês como a maioria das pessoas pensa. Desde que a Groenlândia se transformou numa comunidade autônoma, eles decidem o seu futuro. Então eles decidem a língua que eles vão falar, eles decidiram sair da comunidade europeia, não fazem parte da comunidade europeia, eles decidem seu futuro. E quem toma conta desse processo é o povo Inuit. Então em todo lugar que você vai aqui, você vê os Inuits, que eles têm o olhinho mais puxado, e a língua é muito engraçada de você ouvir. Não dá pra entender nada, óbvio, né? Mas é uma língua bem característica. Para eles, Groenlândia, ou Greenland, como é pro dinamarquês ou pra comunidade internacional, não existe. Groenlândia para eles tem um nome em Inuit, e esse nome se traduz em nossa terra. É a terra deles. E eles são muito gentis, cara. Muito gentis mesmo. Fazem questão de te estender a mão, fazem questão de perguntar se você tá gostando. Muito legal mesmo. Cara, eu acho que esse é o lugar mais lindo que eu já corri na vida. Olha isso, cara. Essa estrada não existe, cara. É maravilhosa. Te falei dos Inuit. Os europeus chegaram por aqui no século X, em cerca de 980. Todos os escandinavos tiveram por aqui em algum momento. Lembrando que os países escandinavos, durante um período longo da Idade Média e depois da Idade Contemporânea, foram um país só. Então Dinamarca e Noruega foram um país só, Suécia e Noruega foram um país só, Suécia e Dinamarca foram um país só. Quem batizou a Groenlândia foi Erik o Ruivo. Ele era um navegador islandês. Ele veio pra cá fugido da Islândia, onde ele tinha tido sua prisão decretada. E ele chegou aqui, nessa ilha de gelo, e deu o nome de Greenland, de Terra Verde. E não tinha nada verde aqui. Qual que era o lance? Ele queria trazer mais gente pra cá, ele queria colonizar a Groenlândia. Então para isso ele criou esse nome, que era um nome atrativo. Venha pra Terra Verde, aqui no Mar do Norte, no Ártico, quando na verdade não tinha nada verde aqui. Ele trouxe muita gente pra cá. E aí começou essa povoação europeia no final do século X. E os europeus ficam aqui até o século XIV. Nesse período, do século X até o século XIV, o clima aqui na Groenlândia era muito mais ameno do que é hoje. Mas, do século XIV em diante, existe um fenômeno que aconteceu aqui, que eles chamam de Pequena Era Glacial. Então, do século XIV até o século XVI, ficou muito ruim de viver aqui. E nessa época, os europeus foram embora. Só permaneceram aqui mesmo os Inuit. Inclusive, os europeus e os Inuit, eles não se davam bem. Eles nunca tiveram uma convivência amistosa. Cara, olha isso, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Que é isso? Então, os europeus foram embora e permaneceram fora até o século XIX, velho. Que louco. Quando a Dinamarca se separa da Noruega e reivindica para si a Groenlândia, e a Groenlândia passa a ser parte da Dinamarca no século XIX. E ainda assim, a Dinamarca não exerce aqui mais uma colonização. Não existe o envio de famílias dinamarquesas, existe a exploração.
a proteção, mas a ilha é predominantemente inuit. E os dinamarqueses que estão aqui, ou que vêm pra cá, vêm por períodos de tempo. Por exemplo, a galera que está ajudando nessa prova é dinamarquesa de Copenhague. Eles vêm, participam do evento e vão embora. Sabe que eu costumo usar esses momentos aqui de coberturas de lugares diferentes para contar história, para falar sobre o que já aconteceu nesses lugares, né? Mas esse lugar aqui, ele tá mexendo comigo de uma outra maneira. Eu acho que eu nunca vi um lugar tão lindo, trazendo uma sensação de Deus, sabe? Eu não quero mais contar a história, não. Eu quero tentar passar isso pra vocês. É muito lindo esse lugar, cara. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. É uma paz, cara. É um silêncio. Eu nunca imaginei que fosse sentir isso em algum lugar. Eu queria muito, cara, que meus filhos estivessem aqui, minha mulher estivesse aqui, pra ver isso, pra sentir isso de perto. É absolutamente deslumbrante. Vocês me perdoem, mas eu tô muito impactado mesmo. Deus existe demais, cara. E é isso. É muito bom quando você sente a presença dele. E hoje eu senti a presença dele. Muito bem, cara, tudo isso que você tá vendo aqui, ó, tudo isso é o rio que sai da calota polar e desemboca no mar, passando na frente de Kangerlussuaq. Tudo isso aqui tá seco agora, por quê? Porque agora a gente tá no outono, quase no inverno. Então o glaciar, né, a calota polar, ela tá íntegra, ela não tá se derretendo nesse momento, mas no verão existe o derretimento de parte do gelo, e todo o gelo derretido passa e se transforma nesse rio dessa largura que você está vendo aqui. Você vê a quantidade de água que desce, e os habitantes da cidade que falam que é um espetáculo assistir o degelo, porque é impressionante a velocidade, a força e a quantidade de água que desce por aqui. Ali na frente você está vendo essas montanhas todas aqui que estão pretas e num tom de marrom e preto. Tem foto lá no hotel dessas montanhas aqui inteirinhas debaixo de gelo. Por isso que elas são dessa cor. Que o gelo, que é da era glacial aqui, queimou completamente essas montanhas. Não nasce nada nessas montanhas. Ela é preta de queimado pelo gelo. Só que o aquecimento global fez com que toda a crosta de gelo que ficava em cima dessas montanhas nos últimos 40 anos tenha ido embora. Então a gente vê claramente, e eles falam isso abertamente pra gente aqui também, a gente vê claramente a ação do aquecimento global. Por mais que a gente tenha essa porção gigantesca de gelo, que a gente não vê fim, a gente vê os lugares onde existia gelo e hoje em dia não existe mais. E esse é um deles. Aqui, nesse ponto, tem os destroços de uma aeronave que
caiu aqui em 1968, sobrevoando a calota. Naquela época existia gelo aqui ainda. Sobrevoando a calota, num certo momento, eram 3 aeronaves. Uma se perdeu e o piloto estava numa altitude em que teoricamente ele estava livre, mas o gelo estava tão alto que ele percebeu que o avião ia bater no gelo sem dar tempo dele conseguir subir. Ele se ejetou e os restos da aeronave ficaram aqui. Explodiu e os dois pilotos, né, o piloto e o copiloto, os dois se salvaram ejetando e depois foram resgatados. Ficaram alguns dias aqui na calota polar até serem resgatados. E os destroços estão aqui, cara. Muito louco, olha isso. Isso que a gente não mexe, não encosta. Acabando, vamos terminar esse negócio, tá acabando. Boa, manos, tá terminando. Que coisa linda que foi essa prova, cara. Que lugar espetacular. Que lugar lindo, cara. Nunca imaginei que fosse achar um lugar tão lindo assim, que fosse mexer tanto comigo. Antes de mais nada, que preciso agradecer as duas parcerias, os dois apoios deste canal para este projeto. Sem eles, esse projeto não teria acontecido. Então muito obrigado para ON, muito obrigado para Garmin, as duas marcas que fizeram com que esse projeto acontecesse. É muito caro vir para cá, é muito exclusivo vir para cá. Sem essa parceria da ON e da Garmin, eu jamais teria vindo para cá. Então, a primeira coisa é isso. Cara, tá acabando o ano, né? Eu só tenho mais uma maratona até o final do ano, que é lá na Chapada Diamantina, somando 10 maratonas e ultras nesse ano de 2025. Foi um ano muito produtivo e com muitos desafios, cara, e muitas conquistas. Sabe que essa semana o Fôlego fez 13 anos. No dia 22 de outubro a gente comemora aniversário. E, pô, comemorando em alto estilo, sabe? Depois de trazer tanta prova, tanta coisa pra vocês aí nesse universo de corrida, eu nos últimos anos tenho tentado sair desse lugar comum, né? Fazer coisas diferentes. Foi assim lá no Caminho de Santiago, foi assim no Caminho da Fé, e tá sendo assim nesse rolê aqui, que é completamente diferente. Em janeiro a gente vai pro Aconcagua e vai ser muito diferente também. Então eu tô tentando reinventar esse canal, e isso tem me trazido um prazer imenso, enorme. Eu quero trazer coisas diferentes e hoje, porra, a corrida me proporcionou conhecer esse lugar fabuloso que eu nunca conheceria se não fosse pela corrida. Então, hoje, cara, eu posso te dizer com todas as letras que eu sou muito privilegiado por ter escolhido esse esporte como o meu trabalho, e no momento certo, né? No momento em que 13 anos atrás não existia ninguém que fazia isso. Então, porra, é muito especial, cara, poder trabalhar com o que eu amo e conhecer lugares como esse, fazendo o meu trabalho. Então, porra, que privilégio. Eu espero que você tenha gostado. Me emocionou essa prova, cara, e faz muito tempo que um lugar não me emociona como esse me emocionou. Eu senti claramente a presença de Deus nesse lugar. Bom, espero que você tenha gostado. Eu gostei demais. Semana que vem tem mais um programa Fôlego. Um abraço pra você, até lá. Tchau.